Olá, você que está fazendo este curso em sistema à distância. Eu quero cumprimentar e agradecer aqui a oportunidade de estar conversando com você. Sou Ângelo Motti, sou da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, pertenço à equipe da Escola de Conselhos, sou graduado em Psicologia e tenho me dedicado nesses últimos 30 anos a trabalhar tanto a legislação da criança como os direitos da criança, e mais especificamente em relação ao Estatuto que completa 25 anos, tenho me dedicado a fazer valer as ideias de implantar conselhos de direitos, conselhos tutelares no Brasil e aqui em Mato Grosso do Sul. E a nossa conversa é justamente sobre conselhos de direitos da criança e do adolescente. Conselhos, principalmente os conselhos municipais, que eu vou me dedicar a falar com vocês hoje. Todo o texto que a gente está trabalhando nessa capacitação, ele está voltado à formação dos conselheiros sobre o sentido desses conselhos, qual é realmente a finalidade desses conselhos no panorama nacional, no panorama estadual e para o próprio município. Então a natureza dos conselhos ela é conhecida já de nós todos, ela vem deste atributo que a Constituição dá quando ela estabelece o poder do povo. Está escrito lá no artigo 1º da Constituição, todo poder emana do povo. E uma das formas de exercer esse poder é nos manifestar a respeito de como os nossos direitos devem ser garantidos. E a gente pode fazer isso se candidatando na política, trabalhando na legislação, sendo gestor público, né? E também podemos fazer isso através dos conselhos de direitos, dos conselhos de políticas públicas. Lá no artigo 204, ele prevê que as políticas brasileiras elas serão orientadas de acordo com o que a população deseja, dizendo que a população vai participar no processo de definição e também participando também da execução das políticas públicas em todos os níveis. Então a nossa natureza é constitucional, porque a Constituição ela nos deu essa condição. Foi chamada até de Constituição Cidadã porque ela estava fincada na cidadania. E ela prevê a participação da população em diversos momentos, tanto da vida pública, no sentido do poder público, como também na definição de como o poder público pode operar as políticas. Então, é uma natureza muito importante dos conselhos, né? Naturalmente, nós devemos exercer o poder do povo, ocupando lugar na política, ocupando lugar na gestão pública, ocupando lugar neste controle social que se faz através da participação nos conselhos, nos comitês, nas comissões e nos fóruns. Os conselhos de direitos da criança e adolescente são estruturas criadas justamente para que o povo possa exercer em condições de igualdade com o poder público o controle das políticas públicas. Mas mais que isso, né? Ele tem o poder de definir as políticas públicas. Então é muito importante que a gente saiba que a partir do advento do Estatuto da Criança, criando especificamente o Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente, muda a gestão da política dos direitos da criança no município. Muda a gestão por quê? Porque a população passa a participar diretamente na definição das diretrizes que devem nortear todas as políticas de todos os direitos da criança e do adolescente, e de todas as crianças, né? É preciso até corrigir já uma tradição nossa de associar o Conselho de Direitos da Criança à assistência social. Ele não é um conselho dos direitos da assistência social, ele é um conselho de todos os direitos da criança, então ele discute educação, saúde, esporte, cultura, lazer, habitação, transporte, profissionalização e também assistência social. Então ele é um conselho que está acima desses aspectos mais categóricos que algumas políticas discutem, como educação, saúde. Conselho de Saúde discute saúde, Conselho de Educação discute educação. O Conselho de Direitos discute todos os direitos, né? Então ele muda a gestão por quê? Porque ele também vai articular com todos os conselhos, vai integrar todos os conselhos numa agenda comum em favor dos direitos da criança. Não só a gestão pública, mas todos os conselhos. E também muda a gestão da própria sociedade, porque antes a sociedade negociava direto com o governo. Agora tem um conselho que também estabelece diretrizes não só para o governo, mas também para toda e qualquer ação que a sociedade venha desenvolver em favor da criança. Essa mudança de gestão é muito importante, porque isso é você descentralizar para a população a chance, a oportunidade e o poder
de estabelecer então quais são os parâmetros em que serão definidas as políticas. Agora, é importante que a gente tenha muito claro para nós todos o seguinte: para fazer este processo de participação, tem uma série de exigências, não é? Primeiro, eu tenho que ter realmente essa disposição pessoal de participar. Não adianta eu ser indicado, quer seja pelo poder público, quer seja pela sociedade civil, que esses conselhos são paritários, ser indicado se eu não tenho disposição, se eu não tenho vontade, se eu não tenho compromisso, se essa não é uma área que me motiva, se não é uma área que eu tenho afinidade. Então, também aqui é um lugar então, de pessoas que tenham realmente vocação para fazer a defesa dos direitos da criança e do adolescente. Porque a partir da existência desse conselho, toda a política é organizada com base naquilo que ele define, né? Então, como é que você vai participar de uma situação onde você não tem interesse? E as crianças da cidade dependem do que este conselho faz ou deixa de fazer. E deixa de fazer é uma coisa muito grave, que é o que nós temos feito, né? De certa forma. Ou melhor, né? Não temos feito. Então, deixar de fazer é o costume antigo. E este conselho veio para trazer um novo costume, para que as coisas sejam feitas de fato, né? E para isso é preciso ouvir. Tem sido discutido muito recentemente uma reforma política na composição desses conselhos. Por quê? Porque, infelizmente, por uma questão cultural, quando os conselhos foram sendo montados, eles foram sendo associados muito à criança que tem algum tipo de necessidade não atendida, a crianças com seus direitos violados. E, na verdade, ele é um conselho para todas as crianças. Então, esse vício de olhar fez com que a representação da sociedade nesses conselhos fosse apenas das organizações que atendem crianças que têm necessidades materiais, físicas, espirituais, de toda a natureza. Crianças em situação de abandono, em situação de violência, e deixou de ver que interessa, sim, a este conselho todas as instituições da sociedade que defendem, promovem e articulam a execução ou a efetivação de direitos humanos em geral, até porque a criança é um ser humano. Então deve fazer parte desse conselho qualquer organização que tenha como finalidade defender direitos humanos, a promoção do desenvolvimento da sociedade, né, o desenvolvimento social. Então não precisa ser entidades que atendam crianças especificamente, até porque você teria um olhar, de certa forma, muito focalizado para uma área. Então, a composição da sociedade precisa ser bem pensada nessa hora. Tem, inclusive, prefeitura que fala assim: eu só tenho uma ONG na minha cidade, como é que eu vou fazer os conselhos funcionarem? E é justamente isso que a gente tem que fazer, uma reflexão. Os conselhos devem funcionar representando todos os setores da sociedade. E, às vezes, essa redução, atribuindo apenas à entidade de atendimento a possibilidade de participar de conselho, é muito ruim. Então, desta forma, acontece que a gestão não muda, né? Até porque a maioria dessas entidades, elas dependem de recursos públicos, né? Então, se ela tem uma posição de contrariedade ao poder público, ela fica muito prejudicada, né? Ela fica, de uma certa forma, numa situação de muita insegurança. Então, é preciso dar mais liberdade a este processo de participação. E o que sustenta justamente os conselhos é essa possibilidade de que todos participem na definição e no controle das políticas públicas, né? Agora, eu gostaria de falar especialmente, até em função da finalidade dessa capacitação que está sendo feita, de algumas questões que são importantes para o Conselho pensar, né? O Conselho vai definir quais são as diretrizes que vão orientar todas as políticas de atendimento à criança no município. Pois bem, para ele fazer isso, ele tem que conhecer a realidade. Então é muito importante que este Conselho tenha um amplo conhecimento da realidade dos direitos da criança em todo o território do município, não só na sede do município, na cidade, mas em todo o território, nos distritos, na área rural, e de todas as crianças, não só aquelas que estão sendo atendidas pelo sistema de proteção social, mas toda e qualquer criança da cidade. Então eu tenho que ter um levantamento muito bem feito dos indicadores sociais e econômicos que interessam diretamente a criança e o adolescente, né? Saber, de fato, qual é a dinâmica do processo de atendimento aos direitos no meu município e quais são as dinâmicas de violação desses direitos. Então ele tem que construir um diagnóstico. Ele tem que realmente
com base nos dados que ele levanta, esses que já estão disponíveis, né, pelo mundo da informação, na internet, indicadores sociais que o governo já tem organizados, indicadores gerais de educação, de assistência, de saúde, indicadores econômicos, populacionais. Hoje a gente tem à disposição uma série de indicadores que realmente tratam do Brasil inteiro. Então, cada cidade tem como acessar esses indicadores. E o Conselho tem que conhecer essa base, né, de como se dá a dinâmica da existência das crianças na sua cidade. E através das informações qualificadas da saúde, do Programa de Saúde da Família, por exemplo, do Programa de Saúde Mental, dos programas executados pelo Sistema Único de Assistência, o CREAS, o CRAS, através dos relatórios que o Conselho Tutelar produz, o Conselho tem também um panorama de qual é a situação da violação dos direitos da criança no município, né? Quais os serviços hoje que a cidade tem em cada uma das políticas organizadas. Então ele tem que ter esse mapeamento, né? Ele tem que ter um georreferenciamento de todos os programas e serviços, né? De tal forma que ele tem um retrato de qual é de fato a situação da criança. Ele pode fazer isso num esforço dos seus conselheiros, ele pode encomendar isso a um parceiro técnico, a uma universidade, a uma organização social, que possa fazer esse levantamento de qual é a situação da criança no município, esse diagnóstico. Pode pedir, inclusive, uma análise desses dados para que o Conselho possa, então, de fato, chegar às suas conclusões de quais são as situações mais prioritárias que devem ser colocadas em discussão e que para elas devem ser definidas as diretrizes, né? Então, com base neste conhecimento, ele pode estabelecer diretrizes. E de um tempo para cá, o que vem acontecendo? Há muitos anos, a gente faz conferências da criança, a conferência municipal, as deliberações dessa conferência vão para a conferência estadual, as deliberações das conferências estaduais vão para a nacional. E chegou um tempo em que a Conferência Nacional decidiu que era preciso a gente já criar um elenco de medidas por um prazo determinado. E aí então foi criada essa ideia, emprestando até a própria cultura que a educação tinha implantado na sua política, a construção de planos decenais. Então o Plano Nacional Decenal foi construído já, e já está em vigor há mais de 2 anos, e ele é fruto das últimas 2 conferências nacionais. Na última conferência municipal, nós discutimos já à luz do plano decenal. Nós fizemos uma análise de qual era o nível de implementação do plano decenal nacional nas cidades, né? E discutimos 4 eixos, sendo que um eixo, o 5º eixo, é de gestão nacional. Então as cidades precisam construir seus planos decenais. O Estado de Mato Grosso do Sul precisa construir o seu plano decenal. Agora, a construção desse plano passa justamente por avaliação dos conselhos, né? Ele que deve ser o grande maestro desse processo, né? Quem é que vai construir as propostas do plano? São os agentes das políticas públicas, as organizações que tocam políticas públicas, tanto do poder público quanto da sociedade. Mas o grande articulador disto é o Conselho Municipal. Então nós precisamos construir o nosso plano decenal no município, o Estado precisa construir seu plano decenal, que é para orientar tanto o governo municipal, o governo estadual e sociedade na implementação de ações que realmente atinjam as reais necessidades de nossa criança, né? E o bom de uma política é que quando ela acontece de baixo para cima, né? O ideal é que o Plano Decenal Nacional fosse fruto da reunião dos planos estaduais decenais e os planos estaduais decenais fossem fruto dos planos municipais decenais. Mas isso não foi possível, infelizmente, porque o que ainda predomina na cultura brasileira é uma centralidade muito forte no ente federal, né? No governo federal, no Conselho Nacional. Então o Conselho Nacional, atropelado até pelas exigências das conferências, resolveu antecipar esse processo, construindo, junto com a Secretaria de Direitos Humanos e todos os ministérios do governo federal, o Plano Decenal Nacional, e agora cabe aos estados, que nós já estamos atrasados todos, né? Aos estados construir seus planos decenais e os municípios também. Então, neste momento, o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente tem que estar voltado para isso. Hoje, o Estado precisa colher todos os elementos necessários para, de fato, estabelecer a base que vai sustentar as ações ou os motivos, vamos dizer,
que sustentam as ações que devem ser empreendidas na política estadual em favor da criança e do adolescente. E isso quem vai comandar é o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, no seu município, o Conselho Municipal é muito importante. Você tem hoje uma oportunidade de criar pela primeira vez, a maioria dos municípios, alguns já têm, mas são poucos, um diagnóstico da situação da criança, né? E fazer disso uma rotina. Daqui 10 anos, você tem um novo plano decenal e você vai ter que ter um novo diagnóstico, né? Mas você não precisa de ter 10 anos para atualizar esse diagnóstico. O diagnóstico do Conselho sobre a situação da criança, ele pode ser atualizado anualmente, justamente com essa relação que os conselhos têm com os agentes de políticas públicas, quer seja do poder público, quer seja da sociedade. Então, anualmente, esses agentes que processam as informações sobre o atendimento feito à criança podem atualizar, né, as informações que o Conselho detém sobre esta questão. E aí, realmente, a gente consegue fazer uma mudança de gestão, né, uma mudança de gestão de fato, porque estamos a todo momento atualizados sobre a questão de como se encontra o direito da criança na nossa cidade, né? Agora, para a gente fazer isso, nós temos que realmente ter muito compromisso, nós temos que ter representação, nós temos que ter representatividade, nós temos que ter autonomia. E os conselhos são autônomos, é importante que a gente frise bem isso, né? Muitas vezes as pessoas acham que ele tem que cumprir a expectativa do poder público. Não, o interesse superior da criança deve prevalecer na hora que o conselho toma uma decisão. Então, o critério para que o conselho decida é se ele está ou não defendendo o interesse da criança. Porque pela nossa legislação e pela legislação da ONU, que o Brasil é signatário, a Convenção Internacional, o interesse da criança deve prevalecer sobre todas as coisas. Então, ela tem um interesse superior. E aí nós precisamos realmente estar definindo com autonomia, em nome desse interesse. O Conselho defende os interesses de todas as crianças da cidade. Então ele é delegado pelas crianças. As crianças não conseguem defender os seus direitos e ela tem na figura do Conselho de Direitos, né, esse agente público permanente, autônomo, que pode decidir. Logicamente que os conselheiros que representam o governo, eles vão estar defendendo a pauta do governo. E é natural isso. Não existe nada de extraordinário quando alguém tem uma posição para defender a ideia de um secretário, a ideia de um prefeito, de uma prefeita. Não tem nada de extraordinário, né? Agora, as organizações sociais que representam os diversos segmentos onde estão crianças e adolescentes, elas não têm que necessariamente concordar. E elas vão defender os interesses da criança e que de fato elas conhecem. Agora, para conhecer isso aí, nós temos que ter esse poder de representação e representatividade. Então, os conselhos, eles são formados por pessoas adultas, que representam normalmente organizações ou públicas ou privadas, mas as privadas representam segmentos. Então é preciso que o conselheiro da criança do município converse com os seus representados, tanto as entidades que compõem aquele segmento, como também as crianças e famílias que estão naquele segmento. Então um exemplo que eu dou sempre é, se eu represento, por exemplo, eu estou nomeado no conselho porque a APAI foi eleita como membro do conselho, então eu sou indicado da APAI. Muito bem. Eu não represento a APAI neste conselho. Eu represento as crianças e adolescentes que são servidas pela APAI. E todas as crianças e adolescentes que estão na mesma situação daquelas que são servidas na APAI, que estão sendo servidas na APAI. Onde a APAI serve aos seus interesses e seus direitos, né? Então, crianças com deficiência, normalmente. Então, o segmento de crianças com deficiência tem que ser representado pela minha atuação. Eu não posso defender o meu interesse próprio e restringir o interesse apenas da minha instituição. Eu tenho que defender os interesses de todas as crianças. Então, eu tenho que fazer esse processo de volta. Eu tenho que promover reuniões com as organizações que trabalham com pessoas com deficiência, com crianças com deficiência, com as associações de moradores, com as escolas que também têm crianças com deficiência, né, para que a gente possa, de fato, estar levando para o Conselho a pauta da criança com deficiência. Da mesma maneira, uma entidade que trabalha com crianças que é vítima de algum tipo de situação, por exemplo, vítima de violência sexual, né? Pode ter uma entidade só que trabalha com isso, né? Mas a violência sexual é uma coisa que acontece em vários setores da sociedade e às vezes você só tem uma organização, né? E a pessoa não pode achar que ela vai se representar só a ideia da sua entidade.
Então ela vai ter que abrir essa discussão, ela vai ter que discutir a violência sexual com as associações de moradores, com os clubes de mães, nas igrejas, para saber se ela está conseguindo trazer para o Conselho o que de fato a sociedade e as pessoas que devem servir desse direito, que são as crianças violadas sexualmente, estão sendo atendidas nessas diretrizes. Então veja que é um desafio muito grande, né? Um conselho ele dá muito trabalho ao conselheiro, né? Ele não tem apenas que participar das plenárias, né? Normalmente as plenárias, na maioria dos conselhos, acontece quando muito 2 vezes por mês, né? Na maioria 1 vez por mês, e na maioria das vezes apenas 2 ou 3 horas de plenária. Isto é uma tradição muito pobre, né? Diante disso que eu falei para vocês, de tudo isso que eu falei para vocês, é impossível que alguém consiga cumprir os seus deveres de conselheiro, participando apenas 1 vez por mês, 2 horas, 3 horas. Tem conselho que nem a isso chega. Tem conselho que só se reúne para uma função que está na lei, que é organizar o processo de escolha do conselho tutelar. Tem conselho que só se reúne para dividir os recursos do fundo porque houve doação. Então, isso tudo é falta grave perante a lei. Perante a lei, se houver uma fiscalização severa do Ministério Público, isso é falta grave tanto do Conselho, mas quem responde pelo Conselho? Todos os conselheiros. Então, tanto do Conselho como pelos seus membros. Então, os membros do Conselho, eles têm responsabilidade, né? Quando você é nomeado, você passa a ser um agente público, um servidor público. E aí você realmente passa a ter uma série de responsabilidades que pode ser cobrada na justiça. E não é porque você não recebe recurso que você não é responsabilizado, você é responsabilizado da mesma forma, né? Isso pode significar uma prevaricação em relação àquilo que você deveria cumprir, né? E é importante que a gente tenha também esse senso de responsabilidade na articulação com todos os conselhos. Eu conheço muitos conselheiros que são conselheiros de 1, 2, 3 conselhos, e é interessante que ele não leva de um conselho a pauta do outro, né? Para um conselho a pauta do outro. Às vezes eu estou na saúde, na educação e na assistência, e eu não faço essa troca, e eu sou um membro comum, né? E às vezes acontece num município pequeno, por exemplo, de você estar em 3 conselhos junto com outros colegas, que também estão nos mesmos 3 conselhos, mas as discussões são separadas, né? Isso é uma tradição antiga de que cada um faz o seu pedaço e não se integra com os outros. Então a articulação com os outros conselhos, ela pode ser uma responsabilidade da instituição Conselho dos Direitos da Criança, como também dos outros conselheiros, aqueles que fazem parte de mais de um conselho. E a articulação hoje é primordial, porque nós precisamos racionalizar recursos financeiros, recursos humanos, tempo. A criança, ela exige de nós urgência. Há 25 anos, a gente não conseguiu ainda estabelecer de fato a cidadania da criança, né? A própria política de garantia dos direitos da criança, ela depende muito da qualidade de atuação do Conselho Municipal. Então, para que os serviços que são necessários ao atendimento da criança aconteçam no município, o Conselho tem que fazer uma articulação política muito grande, tanto com os outros conselhos de políticas públicas, quanto com os outros agentes que executam políticas, né? Com as secretarias, com os departamentos, com os programas, com os chefes de serviços, os coordenadores, com as organizações sociais, né? Com os clubes de serviço, com todos os setores, né? Você garantir direitos é uma coisa muito, vamos dizer assim, muito densa, né? Não é difícil a gente encontrar conselho que não garante direitos. Agora, um conselho de direitos que não garante direitos, ele não se efetiva, né? Então, infelizmente, a maioria dos nossos conselhos ainda estão longe disso. É chegado o momento em que a gente tem que fazer, nos próximos 25 anos, um momento diferente, uma construção diferente, uma construção de fato dessa garantia de direitos. E o sistema que garante direitos, ele começa no Conselho Municipal. Depois é que então acontece a existência do Conselho Tutelar, depois é que o Conselho Tutelar, mais a sociedade, pode acionar os outros setores do sistema de garantia de direitos no sentido mais restrito, né? A segurança, o Ministério Público, a Defensoria, até a Justiça. No sentido amplo, né? A supervisão do Conselho dos Direitos sobre as políticas de educação, saúde, esporte, cultura, lazer,
trabalho, profissionalização, habitação, é que vai garantir de fato de que a oferta dos serviços permite que a pessoa de fato exerça seus direitos, né? Agora, o Conselho tem que ser realmente muito próximo da sociedade, tem que ser transparente, tem que falar para a sociedade do que ele faz, ele tem que estar fazendo reuniões ampliadas, descentralizadas, nos bairros, nas igrejas, nas escolas. As pessoas precisam assistir às plenárias dos conselhos. Nós não podemos reproduzir nos conselhos o que acontece no sistema legislativo brasileiro, né, que a maioria deles só funcionam na sua sede própria, né? Por exemplo, Campo Grande experimentou essa descentralização fazendo sessões da Câmara em vários bairros. Os vereadores acharam isso muito rico. Agora imagina nós, conselheiros, se podemos fazer isso. Podemos? Não devemos, na verdade, né? Até para que a gente consiga melhor garantir essa transparência e essa representatividade que eu falei. Quando eu estou fazendo a reunião na comunidade, eu estou fazendo uma articulação permanente com a sociedade. A comunidade me pauta naquilo que eu preciso realmente levar como proposta, discussão ou reflexão. Então eu estou conseguindo representar a comunidade, principalmente aquele conselheiro que é da sociedade civil. Aquele que é da política pública, ele vai estar representando os serviços de políticas públicas naquele território onde a reunião acontece, né? Então ele deve convidar os seus colegas que operam os postos de saúde, as escolas, os centros de educação infantil, os CRAS, os CREAS, o Programa de Saúde da Família, os programas de esportes e cultura daquele território, para estar lá participando dessas reuniões do Conselho. Então, esses são alguns aspectos que eu queria chamar a atenção neste contato com vocês sobre a importância dos conselhos de direitos na efetivação dos direitos da criança e adolescente, a importância dos conselhos, a vital importância dos conselhos na definição e na construção dos planos decenais, tanto municipais quanto o plano decenal do Estado de Mato Grosso do Sul. E este é um momento da gente fazer, de fato, isso valer, né? Isso, de fato, se consolidar como um processo de participação que vem da base da sociedade para o centro do governo, né? Então, esse exercício a gente tem que fazer lá. Para isso, nós vamos ter que dar uma reformulada nas nossas atitudes, na nossa forma de ver, de pensar e de agir em relação tanto à criança em si, percebendo ela como um cidadão pleno de direitos, como um cidadão de fato de direitos, né? Como também na nossa forma de ver, pensar e agir em relação a este instituto criado pela lei, Conselho de Direitos das Crianças e Adolescentes de uma cidade. Se a gente continuar vendo este conselho apenas como um cartório que estabelece registro de funcionamento para programa público ou para programa social, um cartório que distribui recursos do fundo, ou um cartório que organiza o processo de escolha do Conselho Tutelar, a gente está reduzindo este conselho a um cartório. Ele não é conselho, ele é apenas cartório. Então ele é muito mais que isso. Essas três partes que eu falei são as partes burocráticas do Conselho. E a parte política dele, que é a mais importante, que realmente pode promover mudanças, ela precisa ser efetivada. Essas outras três, bem ou mal, nós temos feito. Temos dado conta do recado. Mas nesta outra parte que eu estou falando, na nossa avaliação, trabalhando há 25 anos com os conselhos municipais, com o Conselho Estadual, com o Conselho Nacional, dos quais eu já fui membro, exceto do Conselho Municipal, a nossa avaliação é de que essa parte política, né, de representação e de efetivação dos direitos a gente não alcançou. Precisamos alcançar. Essa é uma tarefa de cada um de nós. Se não mudarmos a nossa forma de ver, pensar e agir, não vamos alcançar. Se não estabelecermos novos hábitos pessoais em relação a isso, né, nós vamos continuar com as velhas tradições. Então eu preciso mudar meus hábitos, né? E o hábito é individual. Então a mudança está em cada um de vocês que compõem os conselhos de direitos da criança e adolescente. Muito obrigado, tenham um bom aproveitamento desse conteúdo.